Bom dia, pessoal, aqui diretamente do canal Educação, né, transmitindo a nossa aula para todo o nosso grande Piauí, do curso Técnico em Serviço Jurídico. Uma satisfação enorme estar aí com vocês. Sintam-se abraçados aí com a gente, acompanhem aqui no chat a participação de vocês. Então a gente fica muito feliz de estar aqui com vocês na nossa disciplina de introdução ao direito penal, né, trazer esses direcionamentos, esses conhecimentos da parte do direito penal. Então é muito importante, pessoal, ter a atenção de vocês. A gente está a cada aula trazendo pontos novos, né, para que vocês possam ter o conhecimento, ter o esclarecimento, tá bom? Então, quero deixar um grande abraço aí ao pessoal de Jerumenha, de Júlio Borges, Santa Filomena, São Lourenço do Piauí, Capitão Gervásio Oliveira, Inhuma e os demais polos que estão aí nos acompanhando. Então, um grande abraço, uma satisfação enorme estar aí conduzindo esse conteúdo para vocês. Vamos apresentar o nosso roteiro de aula, nosso conteúdo, para que assim a gente possa dar sequência, né, nessa introdução do conhecimento, tá bom? Então vamos aqui. Como objetivo do conhecimento, pessoal, a gente tem princípios fundamentais do direito penal, disposições sobre a aplicação da lei penal, conceito e evolução da teoria do crime. E os objetivos são analisar os princípios do sistema penal, debater sobre a aplicação da lei penal e sobre os conceitos, né, e a evolução da teoria do crime. E aí, ao longo da aula, pessoal, a gente vai ter questões para estar resolvendo, né, e deixar algumas para casa. Então, primeiramente, nós vamos trabalhar os princípios, né? E aí a gente tem, pessoal, o princípio da intervenção mínima. Então, o direito penal, ele só deve preocupar-se, pessoal, com a proteção dos bens mais importantes e necessários à vida em sociedade. Então, nesse processo, pessoal, o que é que isso quer dizer? O direito penal ele só deve intervir nos casos, né, de ataques mais graves aos bens jurídicos mais importantes. Então, as perturbações, né, mais leves, ordenamento jurídico, o legislador ele tem que também ter uma atenção, né, até porque vai ser vários pontos a ele trabalhar nesse processo. Então, ele tem, desse modo, que ter atenção àqueles que estão mais tendo gerência, né, de gravidade, aquele que tem chamado mais a atenção da sociedade, o clamor social, né, e aí os legisladores vão estar atentos a isso e estar trazendo maiores punições, né, aqueles crimes que trazem, né, uma maior preocupação para a nossa sociedade. Então, o princípio da intervenção mínima, o legislador ele vai ter que estar atento, né, a essas perspectivas de poder também não intervir tanto, né, na vida privada do cidadão, até porque a gente está vivendo, né, dentro do próprio preceito constitucional, o direito, né, da liberdade, né, de ir e vir. Então, o legislador ele vai estar muito atento aos princípios constitucionais como um todo, né, os direcionadores para toda essa perspectiva, né, de colocar ali em prática a legislação penal. Então, esse princípio da intervenção mínima, ela traz, né, essa base segurança jurídica, né, ao legislador para que ele possa intervir ou não. Então, a gente vai aqui entregando, estou vendo aí as manifestações de Hugo Napoleão, Rio Grande do Piauí, né, então, sejam muito bem-vindos à nossa aula, tá? Satisfação imensa estar com vocês. Padre Marcos. Então, vamos continuar aqui a nossa explanação, pessoal. Então, as perturbações, pessoal, mais leves do ordenamento jurídico, elas são objetos, né, de outros ramos do direito. A gente vai ter outros ramos para poder também estar cuidando desses processos, né, de normatização. O princípio, pessoal, da intervenção mínima, então, ele é o responsável não só pela indicação dos bens, né, de maior relevo, que merecem a especial atenção do direito penal, mas se presta também a fazer com que ocorra, né, a chamada descriminalização. O direito penal, pessoal, ele deve, portanto, interferir o menos possível, né, na vida em sociedade, devendo ser solicitado somente, né, quando os demais ramos do direito, comprovadamente, né, não foram capazes de proteger aqueles bens considerados de maior importância. E aí aqui a gente sempre traz um quadro, pessoal, que venha trazer esse entendimento, né, simplificado. É um quadro que a gente tem do professor Rogério Greco, de 2022, que ele traz, né, a intervenção mínima é utilizada como princípio de política criminal, seja na escolha dos bens mais importantes a serem protegidos pelo direito penal, e também para a revogação, né, dos tipos cujos bens já não interessam mais a esse ramo do ordenamento jurídico,
por terem perdido, né, a importância por lei exigida. E aí também tem a intervenção mínima, quando se tem a evidência, né, a natureza subsidiária do direito penal, pois aí somente quando os demais ramos do ordenamento jurídico não forem fortes o suficiente, né, na proteção de determinado bem, é que vai se buscar essa proteção através do direito penal. Então aqui, pessoal, o que é que a gente tem, que a gente pode ainda extrair dessa informação? A gente percebe, e vocês já têm tido essa habitualidade, a sociedade vai avançando e o direito também acompanha esse avanço. Então, digamos que tem uma legislação que pune determinado fato que hoje já não é mais visto como crime. E a gente vai ver algumas situações assim ao longo do estudo do direito penal, né? A gente se aprofundando, conhecendo a parte histórica desse direito, né? Então, a intervenção mínima do Estado, né, a intervenção mínima do legislador ali, vai ser exatamente nessa atenção, né? Então, ele pode perceber de um ordenamento jurídico que já existia, e aí pelo passado, o avanço da sociedade, simplesmente não fazia mais sentido, né, porque vai ter uma nova revitalização da legislação, uma revogação, né, um acréscimo de uma nova informação, para que assim acompanhe, né, esse processo de evolução social. Então aqui é extremamente importante a gente ter essa percepção, né, porque a gente enxerga como é que essa intervenção mínima pode se modificar ao longo do tempo. E aí a gente tem o princípio, pessoal, da lesividade. E aqui esclarece quais são as condutas, né? A gente vai destacar aqui para vocês, que poderão ser incriminadas pela lei penal. Então, orienta, no sentido de saber quais são as condutas que não poderão sofrer, na verdade, os rigores da lei penal. Então, a lesividade, ela diz que proíbe, né, a incriminação de uma atitude interna, como proíbe a incriminação de uma conduta, né, que não exceda o âmbito do próprio agente. Ela proíbe também a incriminação de simples estados, né, ou condições existenciais. Ela também vai proibir a incriminação, né, de condutas desviadas que não afetem, né, qualquer bem jurídico. Então aqui ela traz essas ressalvas, né, de direcionamento na lesividade, em que ela vai direcionar aquilo, né, que não poderão sofrer os rigores da lei penal. E aí a gente tendo essa observação, né, esse direcionamento, esse entendimento, o legislador, quando for criar as leis, né, quando for direcionar as inquietações sociais, né, porque uma legislação ela sempre vem de uma vivência social, que a nossa sociedade a gente precisa de normas, de regras, não só no Brasil, mas em todos os países, para que tenha uma relação, né, de respeitar a liberdade do ir e vir, a respeitar, né, o espaço do outro, os direitos, né, como um todo. E aí esse princípio ele vem trazer essa segurança, né, porque ela vai direcionar ao legislador aqueles fatos, né, aqueles pontos que não podem sofrer os rigores do direito penal. Então aqui a gente tem, né, nesse princípio, uma complementação até mesmo da ideia, né, do princípio da intervenção mínima, porque a gente tem esse direcionamento, né, que o legislador ele vai ter um limite, ele tem que ter uma atenção, um cuidado especial nesse processo, né, de criar uma legislação ou de modificá-la, né, se for o caso, tendo em vista as reais necessidades da sociedade. E aí a gente vê, pessoal, por exemplo, os crimes cibernéticos, né? O legislador ele teve que se atentar a este processo, a tecnologia chegou ao meio social, né? Se a gente olhasse para trás, há 30 anos atrás, a tecnologia ela já não era tão presente, né? Ela não era presente na vida das pessoas, a não ser por meio da televisão, o rádio, né? E aí com aparecimento dos computadores, da internet, né, isso gerenciou várias mudanças, tanto positivas como negativas. E aí os legisladores tiveram que ficar atentos, né, de como inserir uma legislação para dar normas, né, e trazer regras para que evitasse, né, ou para tentar diminuir esses pontos, né, que viessem a afetar de forma negativa a sociedade. Então, a legislação que trata sobre os crimes cibernéticos é algo novo, tendo em vista que representa, né, aquela vivência social daquele exato momento, mas o legislador, quando pensou, né, quando foi criar essa legislação, ele pensou também nesses princípios da intervenção mínima, da lesividade, para assim ele poder trazer os direcionamentos, né, e as dimensões do que realmente poderia ter dentro dessa legislação. Vamos dizer, tem o que melhorar, pessoal?
Tem sim. Toda e qualquer legislação, né, ela vai ter, assim, ela vai ter uma aprovação pelo Congresso Nacional, vai ter a sanção do presidente, mas sempre a gente pode, né, questionar, a gente pode suscitar que os legisladores revejam essas legislações e até mesmo, né, a legislação ela pode ter exatamente agir em contra, de forma contrária, né, ao que está na nossa Constituição Federal. Então pode-se buscar ações que vão direcionar nessa inconstitucionalidade de lei ou de artigos, incisos, que estão ali vivenciados, né, e gerenciados nessa legislação. Então, é algo que a gente tem que estar atento, né, acompanhando, porque vai, sim, poder existir alguma falha ou não, mas esses princípios, né, por mais que a gente ainda vai apresentar outros extremamente importantes e que vão impactar, né, nessa legislação final, né, que a gente vai estar atentos e seguindo, né. Então vamos seguindo aqui os outros princípios, né. Aqui ainda, pessoal, falando sobre o princípio da lesividade. Ninguém pode ser punido, né, por aquilo que pensa, ou mesmo por seus sentimentos pessoais, e não há como, por exemplo, punir, né, a ira do agente ou mesmo a sua piedade. E aí, se esses sentimentos, pessoal, eles não forem exteriorizados, né, e não produzirem lesão a bens de terceiros, jamais o homem ele poderá ser punido, né, por aquilo que traz no íntimo do seu ser. Então, o direito penal ele também não pode punir aquelas condutas, né, que não sejam lesivas a bens de terceiro, pois ela não excede, né, ao âmbito do próprio autor, a exemplo do que ocorre, né, na autolesão ou mesmo na tentativa de suicídio. E aí a terceira função do princípio, pessoal, da lesividade é a de impedir, né, que o agente seja punido por aquilo que ele é e não pelo que ele faz, pelo que ele fez. Então busca-se assim impedir que seja erigido, né, um autêntico direito penal do autor. Então a gente tem outras observações importantes que a gente deixa marcada aí para vocês se atentem dentro desse princípio. Aí a gente tem o princípio da adequação social, que é isso. Então, esse princípio ele significa, pessoal, que apesar de uma conduta ela se subsumir ao modelo legal, ele não será considerado típica, né, se for socialmente adequado ou reconhecida. Então, se ela tiver de acordo com a ordem social da vida historicamente condicionada. Então, a nossa vida em sociedade, ela nos impõe a riscos, né, que não podem ser punidos pelo direito penal. Uma vez que essa sociedade, né, com eles, ela precisa conviver de forma harmônica possível. E aí até mesmo, pessoal, exemplo, o trânsito nas grandes cidades, o transporte aéreo, né, e a existência de usinas atômicas são exemplos de quão perigosa pode tornar-se essa convivência social. Mas aí, mas com quanto sejam perigosos, né, são considerados socialmente adequados, e aí por esta razão fica afastado, né, a interferência do direito penal sobre elas. Então esse princípio da adequação social, pessoal, ela vai servir, né, de acordo a essa ordem social, de vivência dessa sociedade, e aí ele vai se adequar, né, conforme a realidade, conforme a vivência daquele momento, daquela sociedade como um todo. Isso vai se representar, pessoal, esse princípio em todo o Brasil, né, é uma adequação social numa realidade Brasil, de norte a sul, leste a oeste, e aí todos os cidadãos ali inseridos vão estar atentos, né, a esse processo, e o legislador ele não vai está punindo, né, aquilo que na sociedade é considerado algo como correto, né? Então, é como se você respeitasse os costumes, né, os valores sociais que estão ali por trás dessa vivência social. E aí até mesmo o direito, né, ele é elaborado, vocês tiveram a parte introdutória nesse curso de serviços jurídicos, em que a lei, né, ela vem baseada nos costumes, nas vivências, né, nas questões morais da sociedade, e com isso vai se incrementando, né, e trazendo regramento para que se possa, né, ter uma vivência comum dentro desse processo social. Então, esse princípio de adequação social também é extremamente importante, né, para que a gente possa olhar, né, para o direito e perceber que nem tudo também vai estar sendo punido, porque tem que estar também adequado àquela realização social que as pessoas estão ali inseridas, tá bom? Então, vamos seguindo aqui, pessoal. E aí aqui a gente tem um quadro também de Rogério Greco que diz que a adequação social somente podem ser
tipificados, né, os comportamentos que não estejam adequados socialmente, e revogados aqueles que, embora típicos, né, já não são mais repelidos pela sociedade. Restringe o âmbito de abrangência do tipo penal, limitando a sua interpretação, né, e dele excluindo as condutas socialmente adequadas, né, e aceitas pela sociedade. E aí a gente traz o princípio, pessoal, da fragmentariedade. O que é que isso quer dizer? Então, o caráter fragmentário do direito penal, pessoal, significa que uma vez escolhidos aqueles bens fundamentais, comprovada a lesividade, né, e a inadequação das condutas que os ofendem, esses bens passarão a fazer parte, né, de uma pequena parcela que é protegida pelo direito penal, originando assim a natureza fragmentária. Então, essa fragmentariedade, pessoal, ela nada mais é do que uma consequência da adoção dos princípios da intervenção mínima, da lesividade e da adequação social, que servirão, né, para orientar o legislador no processo de criação dos tipos penais. Então, depois da escolha, né, das condutas que serão reprimidas, a fim de proteger, né, os bens mais importantes e necessários àquele convívio social, uma vez criado o tipo penal, aquele bem, né, por ele protegido, ele passará a fazer parte do pequeno mundo do direito penal. Então, aqui nesse princípio da fragmentariedade, acredito que fica bem claro, né? Ele faz, digamos, uma associação, né, da percepção dos três princípios que a gente já tratou com vocês, e aí, a partir disso, depois que ele tira tudo aquilo que está representado, né, dentro de uma vivência social, e que não está capitulado, né, dentro da área do direito penal, mas sim dos outros direitos, ele vai sim tratar, né? Então, o princípio da fragmentariedade é aquele entendimento da parte que realmente vai caber ao direito penal estar trabalhando, depois de observar o princípio da intervenção mínima, o princípio da lesividade e o princípio da adequação social. Então, depois que ele tem essa percepção, né, desses três princípios, e que se enquadram, né, na possibilidade dele poder legislar sobre essa matéria de direito penal, ele traz dentro do que tem na vivência dos direitos, né, não só do direito penal, aquele fragmento para poder legislar. Então, o princípio da fragmentariedade está envolvido nesse sentido, tá certo? Então, vamos dar sequência aqui às apresentações. A gente tem vários princípios muito importantes e interessantes, né, para nesse processo de entendimento, né, e a gente saber até que ponto o legislador pode agir dentro da elaboração das nossas legislações penais, tá? Então, vamos aqui. A gente traz um quadro, né, de Rogério Grech que demonstra, né, que o direito penal somente se importa com a pequena e mais importante parcela de bens existentes na sociedade e, consequentemente, com os comportamentos mais lesivos, né, e inadequados socialmente. Aí a gente tem o princípio da insignificância, pessoal. O que é que esse princípio tem a nos dizer? Então, o princípio da insignificância, ele vai ter por finalidade auxiliar, né, o intérprete quanto da análise do tipo penal para fazer excluir, né, no âmbito de incidência da lei aquelas situações consideradas como de bagatela. E aí nem todos os tipos penais vão permitir a aplicação do princípio, a exemplo do que ocorre, né, com o delito de homicídio, que é muito grave. Não tem como você simplesmente perdoar uma situação dessa, né, se ele gerencia tirar a vida de alguém. E aí vai existir, pessoal, infrações penais em que essa sua aplicação vai afastar a injustiça, né, no caso concreto, pois aí a condenação do agente, simplesmente pela adequação formal de seu comportamento a determinado tipo penal, pode importar, né, em gritante aberração. Então, a aplicação desse princípio da insignificância, ele não poderá ocorrer em toda e qualquer infração penal, né? Se a gente estiver diante de um crime de homicídio, de violência doméstica que gerencia a morte, né, da mulher, não tem como a gente pensar no princípio de bagatela, né, no princípio da insignificância. E aí, continuando aqui a explanação sobre esse princípio, existem aquelas, né, em que a radicalização, no sentido de não se aplicar o princípio em estudo, vai nos conduzir, né, a conclusões absurdas. Então, a gente pode punir, pessoal, por intermédio do ramo mais violento do ordenamento jurídico, condutas, né, que não deviam merecer a atenção do direito penal em virtude, né, da sua inexpressividade, em razão pela qual são reconhecidas, né, como bagatela. Então, o quadro aqui do professor Rogério Grech coloca para a gente, a insignificância, ela conduz, né, à tipicidade do fato, por ausência da tipicidade material,
ele atua como ferramenta, né, de auxílio para o intérprete quando da análise, né, do tipo penal para fazer excluir do âmbito de incidência do tipo aquelas situações que são consideradas como bagatela, insignificante, né, que não deveria estar atento o legislador para esse processo. Então aqui, pessoal, a gente traz até este momento aqui questões para que vocês possam praticar. A gente vai dar um minutinho aí para que vocês possam responder. São questões, itens, né, para julgar certo ou errado, que estão relacionados aos princípios que a gente apresentou até aqui. Então a gente vai deixar aí um minutinho para que vocês possam estar respondendo, tá bom? Pronto, pessoal. Embora ver se vocês estão atentos até aqui, né, o que a gente trouxe desse entendimento dos princípios, né? A gente quer ver a participação de vocês, interagindo aí com a gente, estão atentos e se realmente estão compreendendo, né, a idealização do que vem esses princípios que afetam, né, dentro da aplicabilidade do direito penal. Então vamos aqui analisar cada item desse. O item 1, pessoal, o princípio da intervenção mínima é o responsável não só pela indicação dos bens, né, de maior relevo que merecem a especial atenção do direito penal, mas se presta também a fazer com que ocorra, né, a chamada descriminalização. Então esse princípio aqui esse item aqui está certíssimo, né, pessoal? E aí vamos seguindo aqui para o item 2. O princípio da insignificância, ele não tem por finalidade, né, auxiliar o intérprete quando da análise, né, do tipo penal, para fazer excluir, né, do âmbito de incidência da lei aquelas situações consideradas como bagatela. Esse item está errado, pessoal, principalmente justamente por esse não aqui. Então, o princípio da insignificância ele tem por finalidade, né, auxiliar. Então, a gente consegue identificar com tranquilidade, né, o erro desta questão. E aí vamos continuar aqui a apresentação dos próximos princípios, né? Agora a gente tem o princípio da individualização da pena. Então, fase da individualização da pena. A nossa Constituição Federal, pessoal, no artigo 5º, inciso 46, ele preconiza. A lei, né, ela regulará a individualização da pena e adotará, entre outras, as seguintes: a privação, a restrição da liberdade, perda de bens, multa, né, a prestação social alternativa e a suspensão ou interdição de direitos. Então, o primeiro momento, pessoal, da chamada individualização da pena, ela vai ocorrer com a seleção feita, né, pelo legislador, quando escolhe para fazer parte do pequeno âmbito de abrangência do direito penal aquelas condutas, seja positivas ou negativas, que vêm atacar os nossos bens mais importantes. Então a gente consegue perceber que essa individualização da pena ela vai estar relacionada, né, a esse entendimento de perceber e a partir disso, né, poder adotar uma dessas possibilidades de ação. A proteção à vida, pessoal, por exemplo, ela deve ser feita como uma ameaça, né, de pena mais severa do que aquela prevista para resguardar o patrimônio. Tendo em vista, né, pessoal, porque é uma situação bem mais grave, né, um delito praticado
a título de dolo, que terá a sua pena, né, maior do que aquela praticada de forma culposa, né? Um crime consumado ele deve ser punido mais rigorosamente do que o crime tentado. Então, ao longo do nosso direito, pessoal, a gente vai perceber questões, né, vai ter crimes que existe a possibilidade dele acontecer de forma tentada, então a pena ela vai ser menor, né? Ela vai ser de acordo à proporção da ação do agente. Não tem aquela fala que a gente diz toda ação merece uma reação. Então a reação do Estado que vai estar aplicando aquela legislação penal vai ser conforme a conduta, né, a autoria e a materialidade do fato executado. A gente vai ter situações ao longo do direito penal que não vai ter a possibilidade de tentativa. Então, se vier a acontecer, se houver a consumação desse crime, né, o legislador vai ter que aplicar aquela pena exatamente que já está ali direcionada na própria legislação. Mas esse princípio da individualização da pena, ele nos traz, né, esse direcionamento. Cada crime vai estar direcionado, né, com a punição que foi refletida e pensada pelos legisladores, né, e assim, lá no Congresso Nacional, discutida pelos nossos deputados federais, nossos senadores, e aí o nosso presidente vai lá, né, e sanciona ou veta, né, e tem toda essa discussão para que se entre, né, em vigência essa legislação. E aí cada crime, né, o crime de homicídio ele vai ter uma punição, o crime de lesão corporal vai ter outro, o crime de calúnia já é outro, né, então vai ser atendendo conforme, né, os preceitos, os direcionamentos que os nossos legisladores, né, seguem dentro das normatizações do direito penal. Então esse princípio da individualização da pena é muito mais esse olhar, né? Os crimes não vão ter uma punição única. Quando vocês pegarem o Código Penal, principalmente na parte especial, vocês vão visualizar que cada crime vai ter a sua punição. E ali vai estar refletindo, né, um estudo, um aprofundamento de conhecimento dentro dessa logística para até chegar a esse tipo de criminalização, tá bom? Então vamos dar sequência aqui à nossa apresentação. O que é que a gente ainda tem aqui? Também ocorre, pessoal, a individualização na fase da execução penal, e isso conforme o artigo 5º, né, da Lei 7.210 de 84, que é a Lei de Execução Penal. E assim tem, os condenados eles serão classificados segundo os seus antecedentes, né, e personalidade, para orientar, assim, a individualização, né, da execução penal. Então, a gente tem esse quadro aqui do professor Rogério Greco, que traz a individualização da pena, artigo 5º, inciso 46, ou seja, na cominação, que é a fase de individualização da pena, que ocorre no plano abstrato, né, sendo de competência do legislador, na aplicação, que é a fase de individualização da pena, que ocorre, né, no plano concreto, após a prática da infração penal, sendo de competência do julgador, e execução, né, nesse processo do artigo 5º da Lei de Execução Penal. Então, a gente consegue visualizar essa individualização da pena, né, conforme essas circunstâncias. Aí a gente tem aqui o princípio da proporcionalidade. Também é um princípio super tranquilo da gente poder interpretar e entender. Vamos aqui ao que ele está dizendo. O princípio da personalidade ele exige que se faça, né, um juízo de ponderação sobre a relação existente, né, entre o bem que é lesionado ou posto em perigo, a gravidade do fato, né, e o bem de que pode alguém ser privado, né, a gravidade da pena. Então, toda vez, pessoal, que nessa relação houver um desequilíbrio, né, acentuado, vai se estabelecer a consequência, né, aceitável desproporção. Então, esse princípio da personalidade, ele rechaça, né, o estabelecimento de combinações legais proporcionalmente da proporcionalidade em abstrato, né, e a imposição de penas proporcionalidade em concreto, que carece, né, de relação valorativa com o fato cometido, né, considerado em seu significado global. O que isso quer dizer, professor? O princípio da proporcionalidade, pessoal, ele vai estar relacionado, né, à proporção de direcionamento de pena, né, de direcionamento daquele crime, conforme aquela relação. Então, aqui dentro desse princípio da proporcionalidade, a gente consegue até visualizar o princípio anterior, né, da individualização da pena, porque ele vai ser proporcional àquele crime, né, que está acontecendo, a tentativa que está acontecendo, e aí você vai ser punido conforme a sua ação, né, exatamente dentro desse processo de estar cometendo um crime ou não. Então, o princípio da proporcionalidade ele vai agir, né, conforme os direcionamentos da conduta do agente, né? E aí, a partir do que o agente
age, que ele comete alguma ação criminal, né, algum delito, ele vai responder de forma proporcional, né, àquela situação. Não tem como, pessoal, quem está ali julgando, agir com parcialidade, né, e simplesmente aplicar uma punição absurda àquela situação, daquele crime, porque vai estar ali, né, caracterizado uma desproporção naquela análise, e aí quem está ali defendendo aquele cidadão pode simplesmente recorrer, né, e até tornar nula aquele julgamento. Então, dentro do direito, né, a gente vai ter possibilidades de poder nos direcionar, nos defender, né, se houver uma desproporção. Então, o princípio ele traz, né, para que o legislador que está criando as nossas legislações estejam atentos a essa percepção, né, de garantir dentro de cada punição a proporcionalidade da real ação, né, que precisa ser vistas ao longo desse processo, tá bom? Então vamos seguir aqui ainda as ideias dos princípios. O princípio da responsabilidade pessoal. E aí, em virtude, pessoal, dessa responsabilidade pessoal, também conhecido como princípio da pessoalidade ou da intranscendência da pena, somente o condenado, né, interessante destacar aqui, que terá de se submeter à sanção que lhe foi, a sanção do que lhe foi aplicada. Então, determina, pessoal, no inciso 45 da nossa Constituição Federal, a gente está o tempo todo sendo testado aqui, pessoal, nós estamos trabalhando na matemática, né? Se vocês olharem aí, o algarismo romano. Então, no artigo 5º, né, inciso 45, diz: nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a obrigação de reparar o dano, né, e a decretação do perdimento de bem ser, nos termos da lei, né, estendidas aos seus sucessores e contra eles executada, até o limite, né, do valor do patrimônio transferido. Então já se foi do tempo em que não só o autor do fato respondia pelo delito cometido, né, como também pessoas ligadas a seu grupo familiar ou social. E aí eu tenho certeza que vocês lembram, né, lá da nossa primeira aula, em que a gente mostrou para vocês, né, a parte histórica do direito penal, em que às vezes a pessoa cometia um crime, um delito, e ele podia ser responsabilizado, né, e até mesmo toda a sua família, as pessoas que tinham relação a ele. Então esse princípio da responsabilidade pessoal, ele traz o entendimento, né, que nenhuma pessoa, além daquela que comete aquele crime, aquele delito, vai estar respondendo por aquela ação. A não ser que seja um processo, né, um momento de reparação daquela obrigação, né, em que aí o patrimônio dele vai estar vinculado, né, a dar essa garantia, né, de indenização e questões legais que venham a estar ali surgindo nesse processo, tá bom? Então, esse princípio ele traz, né, com muita mais satisfação para a nossa realidade atual, essa segurança jurídica, né? Então, digamos, se eu cometo um crime, não tem como meu pai e meus irmãos estarem respondendo por isso, porque é uma conduta minha, pessoal, que vai estar ali sendo enquadrada como um crime, né, como um delito, reprovável pela sociedade, legislado, né, porque tem que ter uma lei por trás para garantir essa segurança e assim poder se pensar na punição, tá certo? Então esse princípio também é muito tranquilo e a gente consegue entender, né, e ver a relação que ele tem com os outros princípios, né, que a gente consegue perceber aqui, pessoal, e que não tem uma ação individualizada de cada princípio. Tem como se fosse uma vivência multidisciplinar, né? Uma vivência em que todos os princípios estão ali relacionados, né? E o legislador vai ter que estar atento à percepção desses princípios, né? Então é muito importante a gente compreender, né, e saber a existência desses princípios e que eles podem ser aplicados, tá bom? Vamos seguir aqui. E aí a gente tem que no artigo 107, inciso 1 do Código Penal, que a morte do agente extingue a punibilidade. Está nesse artigo do nosso Código Penal. Então, a cobrança de uma pena de multa, né, que vem aplicada, mesmo sendo considerada dívida de valor, ela somente pode ser levada a efeito, né, se não houver ocorrido a extinção dessa punibilidade. A multa, pessoal, é ainda considerada uma sanção penal, e aí, como tal, né, ela deve ser tratada, não podendo jamais, né, segundo a gente entende, ultrapassar a pessoa do condenado. E isso como determina, né, o próprio inciso 45 do nosso artigo 5º, né, da Constituição Federal de 88. E a gente tem esse quadro aí que simplifica, né, o entendimento desse princípio da responsabilidade pessoal. Então ele diz, também conhecido como princípio da pessoalidade, né,
ou da intranscendência da pena, determina que somente o condenado é que terá de submeter, né, a sanção que lhe foi aplicada pelo Estado. A obrigação de reparar os danos, né, a decretação de perdimento de bens, eles podem ser estendidas aos sucessores e contra eles executados até o limite do patrimônio transferido. E aí a gente traz aqui agora o princípio da limitação das penas. E aí a própria Constituição Federal, ela buscando, né, impedir qualquer tentativa de retrocesso, né, pessoal, quanto à cominação das penas levadas a efeitos pelo legislador, ela trouxe, né, no seu inciso 47 a seguinte observação. Então a gente vai destacar aqui: não haverá penas de morte, né, salvo em casos de guerra declarada, nos termos do artigo 84, inciso 19, de caráter perpétuo, de trabalhos forçados, né, de banimento e cruéis. Então, a nossa legislação, ela vai estar atenta ao que tem lá preceituado na nossa Constituição Federal, né, atentos ao princípio, né, da dignidade da pessoa humana. Então, tendo essa limitação da pena, né, e na própria Constituição ela direciona esse tipo de pensamento, essa percepção. Então, o legislador que vai estar ali atuando, ele vai exatamente refletir, né, que não pode estar colocando dentro de uma criminalização uma punição de pena de morte, né, de caráter perpétuo, e dessas outras possibilidades, né, trabalho forçado, de banimento, cruéis, né, porque foge à idealização da nossa modernidade hoje. Isso seria muito tempo lá atrás, né, lá no início, nos primórdios da civilização, da sociedade, que poderia se enxergar esse tipo de aplicação de pena. Dentro da nossa logística de direito penal brasileiro, exatamente não existe. E é importante deixar claro, pessoal, que no mundo afora, né, digamos, em outros países, né, conforme os seus regramentos, seus valores, seus costumes, pode sim acontecer crimes de morte, né, de caráter perpétuo. A gente assistindo os meios, né, jornalísticos, as redes sociais, a gente acompanha esse tipo de acontecimentos, né, acontecendo em outros países. Isso porque fica claro, né, cada país ele vai direcionar as suas punições conforme a sua realidade, né, conforme o direcionamento de vivência e de crescimento daquela sociedade. Mas aí no Brasil, a gente segue, né, essa idealização da dignidade da pessoa humana e, consequentemente, a gente não vai estar tendo esse tipo de aplicação, né? A própria Constituição Federal de 88 é uma Constituição democrática e que nos traz, né, essa segurança para o indivíduo, né, não estar tendo esse tipo de punição. Então, a gente tem na nossa Constituição, né, essa percepção e essa valorização nesse intuito de não criminalizar algo também fora dos limites, né, que o legislador pode agir, tá bom? Seguindo aqui, pessoal, antes do nosso intervalo. Princípio da limitação das penas. O valor da pessoa humana, ele impõe, né, uma limitação fundamental em relação à qualidade e à quantidade da pena. É este, pessoal, o valor sobre o qual se funda, né, irredutivelmente um rechaço da pena de morte, das penas corporais, né, das penas infames, e, por outro lado, né, da prisão perpétua e das penas privativas de liberdade excessivamente extensas. Tem vigência no Brasil, né, o princípio da humanidade, segundo o qual as penas degradantes, né, e cruéis, elas não podem ser aplicadas, no ordenamento jurídico nacional. As penas de amputação, castração, tortura, que recaiam, né, sobre o corpo dos indivíduos, contrariam, né, os tratados e convenções internacionais de direitos humanos, não sendo compatíveis, né, com dispositivos legais em vigor no território brasileiro. Então, aqui a gente vai dar um pequeno intervalo, né? A gente já está encerrando nosso primeiro tempo de aula, e aí a gente deixa aqui as questões para que vocês possam ler, e a gente vai dar entrada na nossa aula, né? Exatamente na discussão desse conteúdo. A gente vai ter um pequeno intervalo, aproveita para beber água, para poder se organizarem aí, e a gente voltar ativamente aí à apresentação desses princípios. A gente ainda tem outros conteúdos a estar aqui comentando com vocês, então a gente tem muita coisa importante até o final da nossa aula. A gente fica muito contente de ver a participação de vocês, de ver vários municípios, né, vários polos ao longo do nosso maravilhoso Piauí,
nos assistindo, né, e nos acompanhando aí. Espero que esteja ficando super claro, né, e compreensível, para que vocês possam agregar esse conhecimento, né, e poder colocar em prática. Na observação, né, de condutas que estão acontecendo na realidade de vocês e saber, ali está sendo desproporcional, ali não está seguindo exatamente aquele tratamento. Então, esse esclarecimento dos princípios vai ser muito útil, né, na formação do curso técnico de serviços jurídicos. Então, a gente vai para esse intervalo, logo mais a gente retorna, né, com mais conteúdo para estar apresentando para vocês. Então, até já, pessoal!